ecologia perene, é o princípio perene da vida. E hoje quero falar com você sobre esse tema, vivendo para além da carne. Porque mais do que qualquer coisa é a carne que nos coloca nesse caminho de curiosidade por alguma coisa que a gente julgue que será só nossa. É o nosso mundo, é o nosso segredo, é a nossa existência, e oculto sob o tema da privacidade, a gente é capaz de colocar qualquer coisa para dentro ou de nos metermos em qualquer coisa em nome do nosso direito à privacidade. Tanto faz. Eu tenho direitos particulares inalienáveis, inclusive para pular de cabeça no buraco negro, se eu quiser. Inclusive para desejar, cobiçar e pretender possuir aquilo que me possuirá, que me dominará. É um dos temas mais recorrentes da Escritura, especialmente, claro, do Novo Testamento. E Paulo é um dos grandes manifestadores desse princípio, que para ele ganha o título, o nome, ganha a nomenclatura de carne. E ele nos diz, depois de ter dito que quem confia e se entrega a Cristo, para esse já não há mais nenhuma condenação, e ele explica por quê. Aí no verso 5, ele fala de que através das obras da carne, daquilo que é a pulsão psíquica, orgânica, ou do desejo animal, mamífero, instalado em nós, quando se transforma em compulsividade, nos coloca num caminho de inclinação perversa. O verso 5 diz, porque os que se inclinam, os que pendem, para a carne, inclina-se para a carne, esses cogitam das coisas da carne. Cogitam das coisas da carne. Cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito Santo e para as coisas do próprio Espírito, as coisas que carregam os desejos pela eternidade, porque Deus colocou a eternidade no coração humano. Esses que se inclinam para o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Porque o pendor da carne, dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e dá para a paz. Um nos pende para a morte, o outro nos pende para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne, e a gente sabe quais são os pendores da carne, Paulo nos diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, explicitamente, quais são os pendores e as obras da carne.
que são prostituição, que é, sobretudo, a compulsão de quem não consegue parar de adquirir favores sexuais todo dia, toda hora, o tempo todo, vai e se vicia no descarregar a sua necessidade psicocarnal no corpo do próximo. Compra o próximo para essas satisfações que não satisfazem. As obras da carne são impurezas, são todos aqueles ardis mentais aos quais a gente se dedica, querendo ver como a gente ludibria, até possuir, até controlar. São lascívia, que é esse desejo babante pelo outro, pelo corpo do outro, pela carne do outro, pela posse do outro, pelo prazer que a gente supõe que pode arrancar do outro. As obras da carne são idolatria, que é colocar no lugar de Deus qualquer coisa e dar a ela o significado e a importância que só Deus deve ter na vida humana. Idolatria não é de pau, de barro, de pedra e de ouro. Ela é construída de projeções. As idolatrias são as nossas projeções de significados, dessignificados, de valores sem conteúdo, de desejos sem a justificativa da vida e da necessidade, e que a gente exalta, e que a gente idolatra e põe, portanto, no lugar de Deus na nossa vida. Seja o que seja, você é que sabe o que tem lugar absoluto na sua atenção, na sua prioridade, na sua concentração, no seu desejo, nas suas paixões, nas suas entregas, nas suas disposições interiores. As obras da carne são feitiçarias, que na realidade são grandes manipulações. Naquele tempo eram pseudo-farmaqueias. Feitiçaria é designada como farmaqueia, que é o nome para farmácia, para alquimia de poções supostamente mágicas com o poder de alterar a vontade dos outros. Então, feitiçaria é toda projeção para qualquer perspectiva de coisa que a gente acha que vai influir na vida do outro, dando-nos o poder de controlar o destino de alguém, ou as ações de alguém, segundo o nosso desejo. Essas são as feitiçarias. São muitas. Hoje em dia tem uma feitiçaria constante, que é o chamado Boa Noite Cinderela, que é uma alquimia que dá a você o poder sobre o outro. Ou aqueles que embebedam os outros para fazerem-nos ficarem bem fracos e serem possuídos. Feitiçarias são desde as coisas grotescas que se faz em nome das trevas, até aquelas coisas que a gente faz com a certeza de que terá domínio sobre a consciência do outro, sobre a vida do outro. Inimizades, que ninguém precisa explicar o que é, mas são aqueles espíritos que dormem com a gente, acordam com a gente, vivem com a gente contra o próximo, contra ele o dia inteiro, que nos lembram dele e nos demandam que a nossa vida aconteça contra eles. As obras da carne são porfias, espíritos de disputa. Havendo aposta ou não havendo aposta, ela existe por si só. É uma competição velada, falsa. Está do lado, mas está competindo.
está se medindo, está se comparando, quer ultrapassar, quer ir adiante do outro, e é capaz de colocar o pezinho para o outro cair, de armar armadilhas, porque existe no coração um combate de disputa contra o próximo que não sabe de nada. Porfias estão nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos e nos nossos relacionamentos. As obras da carne são feitas de ciúmes, desejos ardentes contra o próximo, pelo que ele tem, pela beleza que ele possui, pela influência que ele exerce, pela comunicação da qual ele é aparentemente proprietário, carismático. As obras da carne se manifestam como ciúmes pelo que o outro consegue, obtém, alcança, realiza. Muitas vezes os ciúmes são pelo que o outro é. Pelo que o outro é. Ciúmes da inteligência, ciúmes da capacidade, ciúmes dos dons. As obras da carne são iras. São aqueles antagonismos gratuitos que explodem na gente e que, se a gente não controla, faz loucuras contra o próximo. No mínimo, faz os dentes rangerem e aqueles sentimentos horrorosos tomarem conta do ser, do coração da gente. As obras da carne são discórdias, que é divisão de corações, promover descoracionamentos, discórdias, dividir os corações, propositalmente, é quebrar as unidades, quebrar os vínculos, é impor a separação, o fosso, o abismo, é rachar relações e vínculos, propositalmente, e ainda arrancar prazer do que faz. As obras da carne são dissensões, são provocações de gritarias, de conflitos. As obras da carne geram partidarismos, facções, polarizações, fanatismos obcecados. As obras da carne são invejas, que são muito semelhantes aos ciúmes. O ciúme acha que o que o outro tem deveria ser dele, e a inveja já concluiu que se vai possuir, se vai tentar tirar do outro como se possa o que o outro tem e nós queremos. Bebedices, que não é uma bebedicadazinha aqui ou ali, não é tomar uma bebida, é viver da bebida, é viver de porre, é não voltar mais à lucidez, é se entregar a um estado contínuo e crônico de embriaguez, não é nem frequente, é um estado permanente de alteração da própria consciência, de um modo que depois de um tempo o indivíduo já não sabe mais nem quem ele é. E os outros também não. As obras da carne são glutonaria, são avidez incontrolável, são acumulações, não apenas de comida e de bebida, mas de qualquer outro tipo de acumulação. Não porque a gente comeu, mas porque a gente guardou. Isso também é a glutonaria e é a festa daquilo que a gente desperdiça só porque
tem abundância. E Paulo diz, e coisas que carregam o mesmo espírito, que são semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que vivem assim, os que tornam isso uma prática de existência. Não herdam o reino dos céus, os que se entregam às obras da carne e à prática dessas coisas e a esses pendores que nos inclinam para a morte, porque só cogitam da morte. Viver nisto é viver em estado de cogitação das coisas que matam, que são as que ocupam a mente, o coração, as emoções, e se transformam em atitudes, se transformam em ações da gente. Por isso é que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quem vive nesse estado, vive em estado de inimizade perene, constante contra Deus. Não é porque blasfemem, falem coisas ruins a respeito de Deus, Deus não está nem aí pela sua opinião a respeito dele. Ele está aí em relação ao que você faz contra a vida que ele te deu. Com esse estado de existência existencialmente suicida. Porque praticar as obras da carne é beber e comer morte todo dia, com prazer e ainda lambendo os lábios. Ô, morte gostosa! Esses que se dedicam ao pendor da carne vivem em estado de inimizade contra Deus, pois não estão e não se colocam sujeitos à vontade de Deus, ao caráter de Deus, à revelação do que Deus deseja que a vida humana se torne, cresça para se tornar. E, além disso, os que vivem na carne vivem contra o próximo, vivem contra a sociedade, vivem contra a harmonia, vivem contra a família, podem até levantar a bandeira de eu sou pela família, mas se praticam dissensões, divisões, facções, invejas, ciúmes, ódios, rixas, dentro da família, eles não são pela família, eles têm uma bandeirinha que diz que são, mas eles são os piores inimigos da família. Quem vive na carne vive contra o bem-estar conjugal, familiar, profissional, relacional, em todos os níveis. Vive contra a vida, come morte todo dia, não se sujeita ao evangelho, do mandamento do amor de Deus, nem mesmo pode estar sujeito ao evangelho, porque existe contra a boa nova, que é pelo outro. Se ama e por isso ama o próximo. Mas quando você vive na carne, você não se ama, por isso é que você faz tanto mal a si mesmo, e quem não se ama nunca amará ninguém. Porquanto os que estão nesse espírito de prostituição, impureza, consumo, avidez, glutonaria, inveja, ciúmes, perversidades, dissensões, facções, esses estão na carne, não podem, os que são assim, vivem assim, se inclinam e abraçam esse pendor e só cogitam disso, não podem agradar a Deus, não podem agradar a Deus. Não podem. Como é que vivendo segundo a carne, conforme essas descrições que eu fiz aqui, não esqueça, alguém pode agradar a Deus? Pode ser pastor, apóstolo, está cheio de pastor, apóstolo, bispo, padre, papas que viveram assim,
A gente sabe de patriarcas, líderes religiosos, ayatolás, seja lá quem seja, os portadores das flâmulas, os representantes de Deus, mas que vivem assim nas obras da carne. Não podem agradar a Deus jamais.